dei uma grifada em alguns pontos para a gente ir discutindo. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês conseguiram dar uma olhadinha no texto, assim, nem que seja no título e tal? Esse é um texto que ele é emblemático, né, na área, ele é de 2006, então não é um texto atual, mas é um texto importante, né, que é o Corpo Negro Caído no Chão, da Ana Luísa Pinheiro Flausina, que ela vai, na dissertação de mestrado dela, né, ela vai tecer críticas, vai através da história, né, ela vai fazer todo um percurso histórico para explicar, né, as críticas ao sistema penal, que aí ela vai colocar que esse sistema penal é um sistema que está pautado aí no mito da democracia racial. Quando a gente fala em mito da democracia racial, vocês entendem alguma coisa? Já vem algum negocinho assim em mente? Ou quem leu, né? O mito da democracia racial é um mito que as pessoas vêm contando no Brasil desde o tempo da abolição da escravatura, né? Que na verdade é uma grande mentira. É uma forma de necropolia, de embranquecimento, para que a população negra ela deixe, né, no Brasil deixe de ter uma população negra num determinado número de anos. Sim. É uma espécie de embranquecimento, né? Apagamento da história, né? E aí é como a Cris Adália bem falou, né? No começo aqui, a Ana Luísa ela vai fazer todo aquele panorama que a gente já fez sobre criminologia crítica, né? Como foi que se chegou na criminologia crítica, que é isso que a gente está estudando aqui, né? Que saiu-se daquela ideia do crime, né? O primeiro paradigma era do crime, aquele onde se estudava o criminoso nato, aliás, né? O primeiro paradigma é o do criminoso, depois o do crime, que é o da reação social. Então, que é aquele paradigma onde o criminoso ele tem características biológicas, genéticas, fenotípicas, né? De todas as formas que o caracterizam como um criminoso, né? E aí isso é pautado ali na criminologia de Lombroso, que se ampara na medicina eugenista, né, que considera que existe uma raça superior à outra, que é a raça branca. Né? Então, passa desse paradigma do criminoso para o paradigma da reação social, que é quando que foi justamente isso que a gente tem visto até hoje, né? Que aí entende-se, na verdade, como é que o crime ele é produzido a partir de uma reação social, né? As normas que são impostas através do controle social, até que se chega na criminologia crítica, onde a gente está estudando e ampliando, né, isso para compreender o crime, na verdade, como uma criação e como uma forma de fazer a manutenção, né, do poder da soberania do Estado sobre os corpos. E aí, depois de fazer esse passeio, ela começa a explicar como foi que na história do Brasil, né, porque ela fala que é claro que existe toda essa história que é anterior, né, a 1500, né, quando a gente foi invadido, né, quando o Brasil foi invadido, e aí ela fala que quando o Brasil, a América Latina, ela tem uma forma específica, uma forma própria, né, de compreender o seu processo de criminalização, que é todo pautado no racismo. Né? Então, ela traz que desde a invasão da América, né, o genocídio dos povos indígenas, que aí ela vai no sumário mesmo. Eu vou compartilhar aqui o sumário para a gente dar uma olhadinha, porque já dá para a gente entender
mais ou menos o que ela quer dizer. Aí, nesse sumário, como eu falei, né, ela faz ali localiza a gente na criminologia crítica e vai apontando, né, para o rumo do genocídio a partir do racismo como fundamento desse extermínio, né? E aí ela fala que como é que isso vem acontecendo desde o sistema colonial mercantilista, né? Que foi desde, como eu falei, né, da captura, da invasão do Brasil e genocídio dos povos indígenas. E aí, deixa eu ver o que foi que eu anotei sobre essa parte. É isso. E aí, partindo desse sistema colonial mercantilista para o sistema colonial, para o sistema imperialista escravista, né, a gente tem aquele momento em que o mundo inteiro está se organizando, né, para acabar com esses regimes escravistas no mundo inteiro, e o Brasil foi aí um dos últimos, inclusive no sistema imperialista, ele ratifica, né, esse regime, de forma que os negros, né, as pessoas escravizadas, as pessoas escravizadas, elas, aqueles que ainda eram escravizados, eles eram, o que ela fala é o seguinte, que nesse período, ou a pessoa negra ela era aprisionada, ela tinha sua liberdade roubada pelas casas de engenho, né, pelas senzalas, ou começa-se, então, a encarcerar essas pessoas, porque aqueles negros que, por exemplo, eram pegos, que aí a gente tem, ela faz assim, eu indico muito a leitura dessa parte mais histórica, porque ela conta exatamente como foi que foi surgindo esse processo da criminalização da pessoa negra, né? Vou parar de compartilhar aqui, que é para eu olhar. E aí ela vai contar, né, que nesse momento, então, essas pessoas, elas, tudo que as pessoas negras fazem passa a ser criminalizado, inclusive a própria religião, né? Ela fala que, por exemplo, os batuques, que eram, por exemplo, as festas religiosas ou a capoeira, eles também foram criminalizados porque eles interrompiam a ordem pública, né? E aí, então, passa-se nesse sistema imperialista escravista a se roubar a liberdade das pessoas escravizadas ou ex-escravos, né, ou ex-pessoas escravizadas, ou pela senzala ou pela criminalização daquele comportamento. Né? E tudo isso, ela fala que é para, novamente, né, a preservação de uma elite branca, né, de uma elite que se organiza para manter resguardado a sua herança, né, a sua terra, a terra que essa elite chegou, né, no Brasil e tomou de roubo das pessoas que já eram nativas daqui, né? Ela traz muitos dados nessa dissertação e ela fala que, se eu não me engano, eram 2,2 milhões aproximadamente de nativos quando o Brasil foi invadido,
e 300 anos depois disso, só se tinha notícia de 800 mil, né? E hoje a gente já sabe onde a gente está chegando, né? Com os territórios indígenas sendo explorados pelo agronegócio, a demarcação completamente desrespeitada e, e essa coisa toda, né? Então, isso tudo acontece para que a elite preserve os seus direitos, né? Que ela entende que é direito. E aí tem uma partezinha sobre isso, gente. Uma frase que eu achei maravilhosa, mas eu não vou saber onde foi que eu marquei. Não vou saber. Mas que entendendo que existe essa demarcação, né, no Brasil desde de a invasão dele pelos povos americanos, né, na colonização. Aí ela fala também da existência da religião, né, dos padres jesuítas que chegam lá por 1550 e pouco, também para virem colonizar, colocar uma alma naquelas pessoas que eram animais, né, selvagens. Vocês já chegaram a ler algum tipo de referência, assim, daquelas cartas que os jesuítas escreviam para Portugal? Alguém já deu uma olhadinha de como era que eles se referiam aos indígenas? Sim. Como é que era, Nicole? Pode só escrever qualquer coisa. Isso. Tratando as pessoas que moravam aqui como pessoas, assim como as pessoas, os negros sequestrados de África, né? Como pessoas sem alma, como animais, como objetos. Tem até uma parte que ele fala que, por exemplo, quando havia o sequestro de uma pessoa preta, não era considerado sequestro, era considerado roubo, porque eles eram um objeto. Né? Então, eles eram propriedade de alguém, eles não foram sequestrados, eles foram roubados do seu senhor. Né? E aí a gente passa desse período imperial escravista, né, para o republicano positivista, que ali a, a, a abolição, né, o início da abolição, ele já tinha acontecido, né? A gente sabe que a gente vive uma abolição inconclusa. O que vocês acham disso, hein? Dessa coisa da gente afirmar que o Brasil vive em uma abolição inconclusa. Vocês concordam, discordam? Vamos lá, meu povo, me ajudem, que eu já estou com a garganta doente. Nada, né? Pois bem. Então, a gente, inclusive, de novo, né, a referência da Angela Davis, né, que ela fala da realidade dos Estados Unidos, mas que se aplica facilmente à realidade do Brasil, que é que a gente não tem um processo, o abolicionismo no Brasil, ele é muito mais uma meta, né, onde a gente quer chegar, do que algo concreto. Né? Então, é o que a Ana Luísa vai falar durante a dissertação dela inteira, é que esse sistema penal ao qual a gente está submetido, ele é um sistema completamente seletivo, né? Como a gente estava também falando sobre o Orlando Zacconi. E aí, essa dissertação é de 2006, a gente ainda não tinha entrado em contato com, por exemplo, o conceito da branquitude, né? Que é um conceito que a gente já tem hoje, tem
um escrito da Cida Bento, que é muito bom, que ela fala do Pacto da Branquitude, que é exatamente sobre isso que a Ana Luísa está falando também, né? Que é esse pacto das elites cada vez mais preocupadas, né? Porque aí ela cita também aquelas batalhas todas que a gente estuda no ensino médio, né? A balaiada, a batalha do genipapo e não sei o quê, nananã, que são, na verdade, revoltas do povo contra a coroa, né? Contra o império, contra o Estado, de uma forma geral. E aí isso também é criminalizado, né? As pessoas, elas não podem, e aí essas pessoas, em sua maioria, eram pessoas pretas, né? Quilombolas. Então, essas pessoas, elas não podem se revoltar, e isso também é criminalizado e penalizado, não só criminalizado, mas como penalizado. E aí ela faz todo esse percurso histórico explicando direitinho, né, onde aconteceu cada marco, e explicando como vai se construindo esse sistema penal que hoje a gente considera no período, né, que a gente está vivendo. A gente viveu três períodos, né? O sistema colonial mercantilista, o imperial escravista e o republicano positivista, que é quando a abolição, né, já começou. E aí foi nesse momento, né, em que não estou lembrado o nome do ministro de não sei o quê, que mandou tacar fogo em tudo que era documento sobre o período colonial, né, o período, tudo que fazia referência ao povo preto escravizado. Então, ele mandou tacar fogo numa tentativa de apagamento para nutrir essa ideia da democracia racial, né? Então, a ideia é queimar tudo para mostrar que esse passado acabou, né? Agora é daqui para frente, né? Vamos daqui para frente, e é isso. Não tem dívida, não tem nada. Agora a gente vai construir um Estado, né, onde os direitos são iguais para todos, onde existe a democracia racial, que, né, Ana Luísa e a gente concorda, é um mito, né? Então, foi nesse momento em que há o grande apagamento da memória, né? Dessa memória histórica importante e difícil, né? Que a gente precisa superar de forma responsável, né? Se encaminhar para superar de forma responsável, entendendo que existe sim uma dívida e que é importante lembrar para nunca mais fazer, né? O que, enfim, é só uma ideologia dentro do estado que a gente vive hoje. Então, essa tentativa de apagamento houve através da queima desses documentos e também da busca por imigrantes brancos, né? Como, por exemplo, os italianos, né? Para embranquecer a população, já que as pessoas escravizadas que vieram para o Brasil tinham um grande número, né? Eram muitas pessoas. Então, para embranquecer, o Estado buscou miscigenar essa população. E aí é um outro mito que a gente vive, né? Que a gente tem essa população miscigenada. Então, depois desse período, a gente vai se encaminhar para o período em que a gente está hoje, que é o período do neoliberalismo, né? E aí, esse neoliberalismo, ele também está concentrado e embasado nessa ideia da democracia racial, porque o liberalismo, ele não traz essa ideia de que a justiça é para todos, né? Que tem liberdade, igualdade e nananã, e a gente e todo mundo tem os mesmos direitos e todo mundo está submetido às mesmas ordens. Então, se alguma coisa com você der errado, a culpa não é do Estado, ao mesmo tempo que existe a soberania do Estado, né? Existe
alguém que, como a gente vai ver daqui a pouco, na sessão onde ela traz sobre biopoder e biopolítica, a gente estava em 2006 nessa dissertação, então também não tinha o contato com o escrito do Mbembe, né, sobre a necropolítica. Mas agora eu me perdi porque eu estava falando disso. Não me lembro. Deixa eu ver. Por causa do neoliberalismo. Porque eu citei a necropolítica no começo. Sim. Não, mas agora, nesse momento, o que era, Cris Adela, que eu estava falando era do neoliberalismo, não era? Estava falando do sentido de justiça para o neoliberal, que também prega uma justiça para todos, etc, etc e tal, mas que na realidade é um sistema constituído para continuar esse mito, né, no nosso país. E aí que ela foi estudar e começou a falar da tese dela. E aí começou a falar dos livros que não existiam em 2006, mas que ela já vai trazer para debate nesse livro. Isso, exatamente. Ela vai, ela vai dar uma embasada nessa conversa do neoliberalismo, trazendo aquilo que o Foucault vai discutir, chamando de biopoder, né? Porque o liberalismo ele tem essa ideia de que é igual para todos, né? Direitos, deveres, acesso, tudo é igual para todo mundo, e aí tem essa ideia da meritocracia, que também é uma ideia que está atrelada ao pacto da branquitude, né? Que são as pessoas que não reconhecem o lugar onde os seus privilégios as colocam, né? Eu estava num curso esses dias, e aí uma das participantes falou, né, e eu achei super interessante porque era algo que eu também ainda não tinha entrado em contato, e ela era branca, né? Ela falou, olha, eu não tinha notado ainda que eu era branca, né? E aí eu fiquei, nossa, isso parece brincadeira, né? O que ela está falando, mas eu fiquei atenta e aberta para ouvir o que ela tinha a dizer. E aí no final fez sentido, porque a gente que é branco não para se perguntar sobre a cor da nossa pele, sobre o que pode acontecer por causa da cor da nossa pele, ou que a cor da nossa pele é que nos coloca, por exemplo, muitos privilégios, né? De, por exemplo, poder sair na rua sem documento, poder correr sem ser confundido com um criminoso, enfim, vários privilégios, muitos privilégios, né? Privilégio de terra, privilégio de herança, né? Os brancos, até o privilégio. Exatamente. Mas a gente que é branco, não, né? A gente não nota que a gente é branco, que a gente tem privilégio simplesmente porque. E a gente nem. É tão privilegiado que a gente nem para pensar sobre isso, né? Quer falar mais sobre isso, Cris, por favor? Assim, por exemplo, uma vez eu estava no supermercado. Não, vou dar um exemplo com o meu cabelo, que eu acho que é o mais emblemático que eu sofro constantemente. Se eu entrar dentro da Americanas ou do shopping, enfim, do shopping ali, né? Shopping Parnaíba, com o cabelo amarrado, beleza, eu vou transitar, etc, etc e tal. Mas toda vez que eu entro em qualquer loja que eu tô com o cabelo solto, um Black Power, não demora 5 minutos, o segurança vai começar a me seguir. Ele vai começar a ficar de olho em mim. Por que que isso acontece? Porque ele parte do pressuposto que eu, por ser uma mulher negra, eu vou levar alguma coisa da loja. Uma vez eu vi um amigo meu falando sobre abrir produtos dentro de lojas, né? E como os amigos dele brancos abriam produtos dentro de loja, passavam no caixa e tudo bem. Isso é uma coisa que, para uma pessoa que é negra, né? Para nós que somos negros, a gente nem cogita isso. Porque a gente sabe que vai ter uma hierarquização em relação a gente. Por exemplo, questão de relacionamentos, né? De dançar, de ir para uma festa, né? No caso de mulheres negras.
a gente sabe, geralmente pessoas negras costumam namorar e se relacionar bem mais tardiamente do que pessoas brancas, embora a gente seja hipersexualizada bem mais cedo. Meninas negras costumam ser hipersexualizadas 3, 4 anos antes de meninas brancas. Por exemplo, vocês começam a ser hipersexualizar, esse olhar, né, de fora em relação ao sexo com 13, 14, quando a gente começa com 9, 10. E isso tudo é pesquisa, viu, gente? É estatístico. Tem pesquisa sobre isso. E aí isso termina que a gente termina sendo mais violentada. Uma pesquisa que o Guilherme gosta muito de falar é sobre a questão do estupro, né? Qual é o corpo que é estuprado? É o das mulheres negras gordas. Então, assim, essa coisa de como a sociedade olha para a gente determina quais são os lugares que a gente vai estar, determina dentro da academia o que a gente pode estudar. É muito difícil você ver um corpo negro indo estudar coisas do positivismo, por exemplo. Não só por uma questão de consciência, né, racializada, mas por uma questão de que aquele espaço não é para você ocupar, porque naquele espaço você é só objeto. Você não é sujeito do saber. E isso acontece muito, muito. Geralmente, quando uma pessoa quer estudar negritude ou questões de gênero, sempre é um determinado grupo, e aquele determinado grupo só vai ter aquele grupo na universidade, e por mais que ela queira estudar outras coisas, ela sempre vai ser empurrada para ali. A mesma coisa, e aí vai aumentando os marcadores, né? Se você é pobre, por exemplo, um dos últimos racismos que eu sofri, um dos racismos mais recentes, na realidade, que eu sofri, foi em relação a ser demarcado que ali não era o meu lugar porque eu não tinha dinheiro para bancar uma formação. Entendeu? Então, isso é muito forte. É você entrar num restaurante, por exemplo, eu fui pro Coqueiro ontem com uma amiga minha. E aí a barraca que a gente gosta não estava aberta. Aí a gente foi para uma outra barraca. Essa barraca é mais elitizada. A gente entrou, a gente sentou, a gente esperou vários minutos, assim, uma meia hora, ninguém veio atender a gente. E fora os olhares, entendeu? Então, essas as questões, são determinados lugares que começam a ser demarcados por conta do racismo. E quando vem a oportunidade de emprego, isso é muito mais forte. Você disputar qualquer vaga de emprego com uma pessoa branca, a pessoa branca, ela já entra com uma vantagem enorme. Só por ela ser branca. Fora que a gente tem que ter não sei quantos PhD, não sei quantas especializações, não sei quantos cursos superior, não sei quantas, entendeu? Não sei falar não sei quantas línguas, entendeu? Para poder alguém dentro desse meio parar e escutar e assim, não, existe aqui uma pessoa que sabe o que está falando, entendeu? É muito complicado. Sim. Obrigada, Cris Adália. A Ana Luísa também fala sobre isso aqui, né? Ela fala que justamente isso que tu falou, né? Até para concorrer à vaga, ela diz que ela concorria com um currículo assim muito acima, né? E ainda assim, uma pessoa branca com um currículo que era relativamente inferior, né? Nos critérios que a gente usa para avaliar currículo, era contratada, né? Então, e isso acontece sempre. Isso acontece todo dia, né? E aí a intenção dela ao citar toda essa história, né, a fazer toda essa localização, né, assim, tanto histórica como ética, como política, é muito no sentido de demonstrar para a gente que esse sistema penal ele é completamente racista, né? Ela fala que se o crime ele influencia, né, na personalidade da pessoa negra, né, na representação social da pessoa negra, ele também influencia na estrutura do Estado, né? Já que a estrutura do Estado considera esse nicho como o nicho da periculosidade, né? Então,
até a ideia de democracia racial traz uma ideia de binarismo. Não é não? Assim, de olha, tem duas coisas, né? Tem coisas diferentes aqui e existe uma democracia sobre isso, né? Então, é como se fosse afirmando o binarismo, tentando superá-lo de alguma forma. Né? Então, a intenção dela com essa dissertação é demonstrar como o nosso sistema penal e como necessariamente, né, o Estado, porque o Estado ele é orientado, acaba sendo orientado, né, pelo sistema penal. E aí é interessante essa colocação, que é assim, o Estado soberano, né, por exemplo, aqui no Brasil, e ela usa também esse exemplo, né, da guerra às drogas é fatídico para quem é da área, para quem estuda sobre criminologia, sobre drogas ou sobre o tema no geral, né, sobre criminologia. É fatídico que esqueci, enrolei tanto que eu me esqueci. Deixa eu me lembrar. Que o sistema penal é racista, né? Então a gente não tem uma uma discrepância sobre isso, né? A gente não tem, não há o que se discutir sobre o racismo que é basilar para o sistema penal, né? E aí, quando ela faz esse passeio todo para mostrar isso, ela está mostrando que, na verdade, o Estado inteiro, né? Porque como o Estado se orienta por esses códigos, então o Estado inteiro, a estrutura estatal, ela é racista, né? E a soberania do Estado acaba se apresentando, porque na medida em que nos códigos penais diz, né, que não se pode matar, não pode roubar, não pode isso, não pode aquilo, mas o próprio sistema é autorizado, quando, por exemplo, na guerra às drogas, e aí ela fala muito bem também sobre a autorização que o Estado dá para a polícia militar, onde aquele agente, né, que foi o que o André falou para a gente no nosso último encontro presencial, né, que aquele agente, que é o policial militar, ele é capaz de julgar um indivíduo de forma a tirar a vida dele, né? Então, ele é autorizado pelo sistema a fazer isso, né? Então, se, por exemplo, eu citei também nesse mesmo dia que o André falou, o crime que aconteceu num banco. Algumas pessoas roubaram um banco aqui nas imediações, eu não lembro qual foi o interior. E aí eles foram se esconder ali pelos cocais. E todos eles foram mortos. E os policiais foram aplaudidos, né? No sentido de bandido bom é bandido morto mesmo, né? Se eles roubaram, e aí eles roubam uma instituição privada, e a vida deles passa a não ter mais nenhum valor. Eles estão assinando o consentimento, né, para a sua morte quando eles cometem um crime como esse. Né? Então, não pode roubar, mas o Estado pode matar quem rouba. Né? Então, e aí, bora para frente, né? Deixa eu ver. Aí, quando a gente chega nesse sistema neoliberal, né, que a gente está falando aqui, desde sempre, na verdade, a intenção é essa limpeza social, né? Retirar da sociedade, retirar ali do meio das pessoas de bem. E aí ela fala também dessa política de bem-estar, né, que vem aí desde o Brasil Império, que é onde a elite ela preconiza um estado de bem-estar, onde as pessoas elas precisam
as pessoas brancas, né, a elite, elas precisam ter um estado de bem viver, né, de harmonia, de paz, de amor, enfim, um lugar onde elas possam viver ali os privilégios delas sem serem incomodadas, né? E na medida em que há a perturbação dessa ordem pública, né, que na verdade é uma ordem privada, essas pessoas elas precisam ser excluídas, né? E punidas, principalmente. Aí ela fala de um culto social para o progresso, né? Que a gente tem essa perspectiva, né, de estar progredindo. Aí ela fala que também das limpezas que acontecem, por exemplo, nas cidades de São Paulo, né? A gente está sempre vendo nos jornais que o pilotão policial de São Paulo está retirando das ruas os moradores de rua, né? Aí as pessoas em situação de rua, elas perdem cada objeto que elas têm, né? Perde barraca, perde cama, agasalho, e tudo enquanto porque existe essa máxima da limpeza social. E isso acontece principalmente antecedendo períodos de alto turismo, né, na cidade, onde a cidade vai receber pessoas de fora e elas não podem ver isso, né? Não podem ver que ali existem pessoas em situação de vulnerabilidade que o Estado deveria dar conta, mas não dá. E aí existe uma outra máxima também, que na verdade, esse mito da democracia racial, ele também serve para esconder, né, a responsabilidade que o Estado tem sobre os sujeitos, né? Como quando, por exemplo, quando a gente fala sobre políticas públicas, sobre a responsabilidade do Estado da distribuição de renda, já que as elites não entendem, por exemplo, que essa grande herança de terras, né? Quem não conhece alguém que tem terras que são herdadas, né? Aquele fazendeiro que tem hectares de terra, que mora aí numa cidadezinha. A gente não conhece, não, mas a gente já ouviu falar, né, no fulano de tal, que é dono. Por exemplo, eu trabalhava em Cocal e lá tem aquele olho d'água que é muito famoso. E aí é de uma pessoa, né? Não sei nem o nome da pessoa, mas aquilo ali é uma herança, né? Ele não adquiriu. E é uma herança, mas ele não pode fechar porque existe alguma coisa do olho d'água ser patrimônio da natureza, e aí a gente fica. É como se os códigos, os contratos sociais, eles fossem realmente para resguardar, como se não, né? Eles são realmente para resguardar os direitos dessas elites que precisam ter a sua propriedade privada bem protegida, né? Então, inclusive, esses códigos, né? Esse povo do direito aí, se puder me ajudar, eles existem para proteger os bens, né? Para proteger as propriedades, para proteger as pessoas, para proteger alguém, né? E aí, para proteger alguém de pessoas que têm as suas características bem determinadas, né? Que são pessoas negras, empobrecidas, né? E aí ela fala aqui também da questão das mulheres, né? Das mulheres negras, de como elas estão também submetidas a regras morais. É isso que a Cris Adália falou, né? São mulheres que são hipersexualizadas, mas que não são assumidas socialmente, né? E aí, de novo, nessa objetificação, né? O homem também, o homem negro tem essa hipersexualidade, né? Essa hipersexualização
do corpo do homem negro, desde sempre. Né? Eles são o grande alvo, por exemplo, da pornografia, pelo menos no Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, tem esses comportamentos criminalizados. Né? Quando se fala, por exemplo, que todo homem é um potencial agressor, geralmente se entende como aquele que tem mais potencial agressor, o homem negro. Né? E aí se justifica isso a partir do dado de que, olha só como os conservadores pegam os dados e misturam e dão assim um presente de ignorância para a gente, né? Mas de dizer que porque o maior número de pessoas encarceradas é negra, então necessariamente as pessoas negras têm um maior potencial criminoso, ratificando aquela ideia, né, da criminologia positivista tradicional que a gente vem tentando superar aqui nesse curso. Deixa eu ver o que mais. Ela usa um termo que eu achei muito legal, que é o narcogenocídio, né? Que ela vai falar sobre a guerra às drogas, né? Que aqui no Brasil aparece como uma questão a partir dos anos 70. E aí ela fala dessa demonização, né? Que é o motivo principal. Hoje, a guerra às drogas ela se constitui como a efetivação do racismo do Estado, né? E da necropolítica. Quando ela começa a falar sobre o genocídio da população negra, ela ainda usa novamente, né? Só a biopolítica do Foucault. Ela ainda não chega a mencionar a necropolítica do Mbembe, mas a gente pode dar uma passeadinha por esse conceito. Alguém já ouviu falar necropolítica? Quem é que pode me ajudar para a gente ir conversando? Estou na aula, lindão. Tu volta já já? Tu volta já já? Sim. Tá bom? Fiz um cheiro. Uhum. Eu preciso estar na aula. Só um minuto, meu povo. Perdão, meu povo. Essa é uma discussão que a gente vai fazer mais lá para frente, aprofundando, né? Mas no primeiro momento o Foucault fala que a soberania do Estado, né? Que é o Estado soberano é aquele que tem o poder, de decidir quem pode morrer e quem pode viver, né? E aí isso vai se atualizando na medida em que o tempo vai passando, né, em que essa soberania do Estado vai ficando cada vez mais, o controle social vai se aplicando cada vez mais através dessa soberania. E aí o Mbembe chega falando que, na verdade, o Estado ele não decide quem pode morrer e quem pode viver, ele decide quem deve morrer e quem pode viver. Né? E aí, quando a gente fala em quem pode morrer,
a gente está falando do jovem, né, negro, do jovem negro empobrecido e marginalizado. Né? A gente tem um perfil bem... o alvo, ele está bem escrito em pessoas bem demarcadas, né? Em perfis bem demarcados. E aí, nesse sentido, por exemplo, é isso que eu vou discutir na minha dissertação. Eu vou dizer que esse alvo, ele é uma escritura que eu vou chamar de necrografia, que vai estar orientando através... E aí eu digo que isso começa nas medidas socioeducativas, né? Que, por exemplo, a primeira escritura que geralmente, né, essas pessoas que são encarceradas levam são uma medida socioeducativa. Então, essa necrografia, que não é uma biografia, pois não é para a vida, mas para a morte, né? Ela começa a ser escrita nas medidas socioeducativas e isso vai se prolongando na vida inteira dessa pessoa até que ou ela escape, né, por sorte, ou que ela seja assassinada, né, pelo Estado e com um assassinato autorizado, né, já que o alvo ele estava bem certo ali, já que essa pessoa é uma pessoa que deve morrer. Por que ela deve morrer? Porque ela é uma pessoa que atrapalha a ordem pública, né? Ela é uma pessoa que não está dentro daquilo que é o desejado para o Estado. Então, essa pessoa ela precisa ser punida. Só um minuto. Então, minha gente, esse alvo, ele é muito bem desenhadinho, né, nas costas de pessoas determinadas, né, que é como de características determinadas, né, o jovem negro empobrecido e marginalizado, periférico, né, e aqui quando a gente fala periférico não é só no sentido geográfico, né, mas no sentido subjetivo, no sentido, em todos os sentidos que a gente pode imaginar. Então, a, a necropolítica, ela é essa política, né, de extermínio de uma determinada população que, no caso do Brasil, vem se construindo desde o período colonial até os dias de hoje, né, para o jovem preto empobrecido periférico. E aí ela também vai falar que toda essa estrutura racista, ela também é patriarcal. O que vocês acham disso? O que tu acha, hein, Cristo, que está aí me dando esse help? Faz sentido? Sim, mulher, faz muito sentido. Muito sentido. Porque o patriarcado, ele parte do pressuposto que existe um corpo fálico que domina um corpo não fálico. E isso tá descrito muito bem dentro da história da filosofia. A história da filosofia, ela trabalha desde Platão por esses binarismos. E para o binarismo homem e mulher, existe o binarismo negro e branco. Entende? Então, assim, sem o patriarcado, e sem contar que o patriarcado ele é uma construção de homens brancos. Ele é uma construção de homens brancos. Sendo, então, uma construção de homens brancos heteronormativos, então o patriarcado ele também ajuda a construir a questão do racismo. Porque ele trabalha nessa ideia de subjugar. Sim. De colocar corpos como inferiores ou mais fracos, ou não competentes para alguma coisa, ou aquele corpo objetificado. O patriarcado ele objetifica corpo de mulheres. E
É interessante falar sobre o patriarcado também, porque a gente vai falar um pouco sobre feminismo, né? E aí a gente percebe que o feminismo, a história do feminismo, ela também segue uma linha, embora combata o patriarcado, mas ela também segue uma linha do patriarcado. Não é à toa que o primeiro sufrágio feminino, ele nasce na elite. São mulheres donas de casa, mulheres brancas, burguesas, da alta sociedade, que começam a lutar pelo sufrágio feminino, pelo voto feminino. Né? Essa compreensão da importância do voto feminino, ela existe porque elas vêm de uma elite burguesa. E aí vem as feministas negras, e elas vão colocar exatamente isso em xeque, né? O feminismo, ele foi construído para quem? E aí, por que entra dentro dessa história da racialização? Porque para se construir um feminismo, uma mulher teve que pagar o preço. E qual foi a mulher que pagou o preço? A mulher negra e a mulher indígena. A mulher racializada, por assim dizer. As brancas, elas foram para o mercado de trabalho, né? Esse feminismo liberal e tal. Mas quem é que continua cuidando dos filhos delas? São as mulheres negras. Quem é que continua sendo as Exatamente. mesmas oportunidades de emprego? São as mulheres negras. Quem sempre trabalhou foram as mulheres negras. Quando as sufragistas vão pelo voto e pelo trabalho, né, para trabalharem fora de casa, as mulheres negras, o que elas dizem é: oxe, mas eu já trabalho, eu já vendo verdura, eu trabalho desde os 5, 6 anos de idade, e aí, né? Minha questão não é o campo de trabalho. O campo de trabalho, ele já me explora. E aí é onde a gente vai criando esses diversos feminismos que a gente tem hoje. Mas, assim, está totalmente interligado a estrutura patriarcal com a estrutura da racialização. Sim, e tu chegou num ponto muito importante que é essa coisa das relações capitalísticas, né? Que é justamente o que vai hierarquizar, né, as pessoas, porque existe uma hierarquia, né, pautada em raça e gênero, que é o homem branco, aí a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, né? Então, e a mulher negra, ela tá lá, como tu falou, né, na ponta, pagando o pato por todo essa hierarquização racial, né? Ela é sempre aqui tá mais vulnerável, né? Que tá mais oprimida mesmo e violada, né? Bem violada. E o que mais que a gente pode falar? E não é à toa que é essa mulher que vai sofrer as maiores penalizações no sistema jurídico, já que a gente está falando de encarceramento. Quando a gente fala de encarceramento, tanto pela via das prisões tradicionais, como dos hospitais psiquiátricos, como dos manicômios, dos antigos manicômios, 70% a 80% da população vai ser a população feminina negra que vai estar encarcerada. E ela vai estar encarcerada por mais tempo, né? Ela vai estar encarcerada por muito mais tempo. Uma mulher que comete o mesmo crime que um homem dentro do sistema jurídico, por mais que ela consiga vencer, embora seja um exemplo de uma mulher branca, né, a Iris Matsunaga, mas por mais que ela consiga vencer as tipificações do crime, ou seja, ela seja inocentada pelo júri popular, ainda assim o juiz vai aplicar a pena máxima. E isso está lá na Angela Davis, quando dizem, e aí vem o patriarcado, né, que pegam características biológicas nossas para dizer que a gente demora mais para se ressocializar, demora mais para aprender. A Angela Davis coloca isso no livro Mulheres, Raças Raça e e classe. Classe. Sim. Pois bem, vou fazer um resuminho do que a gente falou até aqui, para a gente ir encerrando. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, para a gente ir discutindo, ainda temos tempo. Então, de novo, a gente está passeando aqui pela dissertação. Obrigada, Cris. Da Ana Luísa, né, que traz
uma história para a gente sobre como a estrutura racista do nosso sistema penal e, consequentemente, do nosso Estado de Direito, ela vai se constituindo desde a invasão do Brasil, desde a colonização dos povos indígenas e do seu genocídio e da sua catequização, né, através da demonização das suas práticas religiosas e tudo mais, atravessando esse período, indo ali para o período escravista, onde já se vivia, né, o aprisionamento, onde já houve o sequestro do povo de África para o Brasil, e onde eles já viviam essa realidade de encarceramento e também genocídio, né, mas passando para ali naquela transição para o Estado República, né, onde e República Positivista, onde o abolicionismo ele começa a surtir algum tipo de efeito, mas ainda assim ele acaba servindo como pressupostos, né, servindo como norteadores, não, suleadores, né, desse Código Penal que a gente vive, que a gente tem aplicado aqui no Brasil, né? Essas práticas que são as práticas de limpeza social, né? Então, a partir dessa limpeza social, que é a limpeza do povo preto, de tirar ele ali do meio da sociedade para colocar nas periferias, né? E construindo cada vez mais tecnologias de direito, tecnologias de leis, para colocar esse povo preto para ser encarcerado, para ser cada vez mais marginalizado e criminalizado, né? O que criou a estrutura do nosso Estado de Direito e, consequentemente, do nosso sistema penal. E aí ela vai tecer toda essa história para dizer que o corpo caído no chão é o corpo preto, né? É o corpo negro. E aí ela, em algum momento, fala da música da Elza Soares, que eu vou colocar aqui para a gente dar uma ouvidinha, que é a carne mais barata do mercado. Todo mundo já deve ter ouvido, né? Mas se a gente puder ouvir com mais atençãozinha hoje, e aí a gente abre para conversar, se vocês tiverem alguma questão, ou a gente encerra. Santa Clara para clarear o Santa Clara para a carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, Marões? Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para de baixo. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne. A carne mais barata do mercado é a carne.
a carne negra que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar gentilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça por respeito, por acreditar de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Briga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. Baratura, só serve não ver. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só serve não ver. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Não é fácil, né? É, mano. Negra, negra, carne negra. Não acreditar. A carne negra. Pois é isso, meu povo. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Tem um ponto que eu esqueci de mencionar, que é justamente sobre o protagonismo branco, né, na história, que é tudo que a gente aprendeu até hoje sobre a história do Brasil, né, sobre tudo que a gente sabe. Se a gente não descolonizar, né, a gente aprendeu tudo errado, né, porque a gente aprendeu a partir da perspectiva branca, né, da branquitude. Então, o protagonismo ele sempre foi branco, justamente no sentido do apagamento, né, dessa história, que é uma história que a gente precisa olhar com responsabilidade, porque existe sim uma dívida, né? E aí esse protagonismo branco é o que a gente ainda vive hoje, né? As escolas ainda ensinam a perspectiva da história sobre exatamente a descoberta do Brasil, né? E aí tem também o, o jeito, né, que se refere, que a escola se referencia aos indígenas, né? Até pouco tempo a gente tinha o Dia do Índio, onde era o índio era considerado uma figura folclórica, né? Tem gente que ainda acredita nisso, né? Que a pessoa indígena ela não tem acesso à tecnologia, não merece saúde, não tem direitos, é ainda uma pessoa sem alma ou uma figura folclórica, né? Algo que precisa ser visitado como um bicho num zoológico, por exemplo. Mas, enfim, me contem como é que foi estar por aqui hoje, alguma novidade? A gente já sabia de tudo isso? Teve alguma coisa que despertou em vocês algum negocinho? Me contem.
Muito bom, Luna. Quero te ouvir, mulher. Pois então é isso, né, meu povo? Vamos encerrando. Que tem um rapaz aqui que tá me querendo para ir passear. Oi. Dá boa noite, pessoal. Oi. Boa noite. Boa noite. Ninguém quer falar contigo, Gabriel. Oi, boa noite. Pois dá tchau pra gente ir passear. Tchau. Diz tchau, pessoal. A gente vai passear. Tchau, a gente vai passear. Um cheiro, minha gente. Tchau. Tchau.